Antes de nós entrarmos na leitura do texto sagrado, eu gostaria de trazer uma rápida exposição do contexto do surgimento desse lema na Reforma Protestante: a glória somente a Deus, ou somente Deus a glória, soli Deus glória. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana submetiu seus fiéis à doutrina de que para que o homem seja salvo, este precisa viver uma vida centrada principalmente na igreja. E quando eu digo igreja, eu me refiro à igreja como organização. A igreja exigia isso de seus fiéis. Só abrindo um parênteses aqui, é necessário destacar que os fiéis daquele tempo, da Igreja Católica Apostólica Romana, tinham em si um grande senso de que eram pecadores e que realmente precisavam de alguma obra, precisar de fazer alguma coisa para serem salvos. E se aproveitando dessa situação, a Igreja Católica Apostólica Romana submetia seus fiéis a algumas doutrinas e ordenanças que eu vou colocar aqui. Então eles exigiam dos crentes, dos cristãos naquela época, seus fiéis, a viverem uma vida centrada principalmente na igreja. Ela dizia que somente a igreja está na esfera sagrada e que o restante do mundo estava na esfera profana. E somente a igreja, como instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, tinha o poder de conduzir a graça de Deus aos homens. E, portanto, todo mundo que quisesse ser salvo deveria estar sob o guarda-chuva da graça da esfera sagrada, que esse guarda-chuva era controlado unicamente pela Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. E essa graça só podia ser encontrada, como eu falei, se estes homens participassem de todos os seus sacramentos e demais ordenanças, que iam desde o nascimento até o caixão. Então passava pelo batismo, confirmação, eucaristia, as penitências que eram exigidas, as indulgências e na morte a extrema unção. Ela fazia isso, sim, porque queria exercer domínio sobre seus fiéis, mas também estava muito preocupada em ter a glória para si mesma. A igreja que naquela época era meio misturada com o Estado. Então queria glória para si mesmo e para o papado. Os reformadores, houveram os pré-reformadores, mas os reformadores, porque esse é o foco, viram essa realidade e falaram: não, está errado. O certo é viver e ter uma vida centrada somente em Deus e não na igreja como instituição. Os homens são inerrantes, os homens são errantes, não são inerrantes na verdade, né? E não são infalíveis, somente a palavra de Deus é. Portanto, a nossa vida deve ser centrada unicamente em Deus. E toda a glória deve ser rendida somente a Deus. E é nesse contexto que surge o lema na Reforma Protestante: soli Deus glória. A glória somente a Deus. E após essa introdução, agora sim eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 11. Leremos os versículos 33, 34, 35 e 36. Romanos 11, a partir do versículo 36. Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Amém? Diz assim o texto sagrado: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Curva a sua cabeça, vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Deus, pela tua palavra que o Senhor nos deixou. E se o Senhor nos deixou, nós temos a certeza e a plena convicção que o Senhor a deixou e a nos revelou para falar conosco através do teu Espírito Santo. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos iluminar,
para que possamos entender a Tua palavra e para que possamos praticar a cada dia para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu lembro-me que no final do ensino fundamental da escola e no início do ensino médio, eu tive um professor de matemática que me deixava muitas vezes extremamente admirado. Só um parênteses aqui, amém. Foi um defeitinho ali. Só um parênteses aqui, durante esse sermão eu vou falar algumas vezes sobre matemática, mas não precisa assustar. Não vamos fazer cálculos nem nada nesse sentido. Pois bem, voltando ao professor, o que me causava essa profunda admiração era que esse professor tinha uma grande facilidade para resolver muitos problemas matemáticos. Qualquer exercício que eu levava a ele, esse professor resolvia. Mesmo aquele exercício que muitas vezes eu ficava por horas tentando resolver, e por que não dizer, passava a tarde toda tentando resolver, e eu levava para ele, e ele muitas vezes em questão de segundos resolvia de uma forma tão fácil aquele problema que eu fiquei por tanto tempo engatado ali. Eu confesso que muitas vezes, quando adolescente, até cheguei a testá-lo, algumas vezes mesmo. Eu vou levar esse exercício aqui, porque esse ele vai se enrolar, eu quero ver se ele consegue sair. Muitas vezes levava aquele sistema linear de várias ordens, com vários termos de vários graus, com números imaginários e inimaginários, mas ele sempre resolvia. Às vezes, como eu disse, em segundos. Outras vezes, mesmo que seja em 3 a 4 páginas, utilizando várias ferramentas, mas ele sempre desenrolava, sempre achava um jeitinho de sair daquela situação e resolver a questão. E quantas vezes eu pensei comigo mesmo, rapaz, esse professor sabe de tudo mesmo de matemática. Quando eu estava preparando esse sermão, lembrando dessa história, eu perguntei para a Eliquinha, né? Sempre eu gosto de envolver ela nesse contexto. Eu perguntei para ela se ela já teve algum professor assim, isso era uma coisa somente minha. Ela, na mesma hora que eu perguntei para ela, ela começou a rir e falou assim, claro, quantas vezes um professor fera assim fazia me sentir como ignorante. Eu usei um eufemismozinho aqui no ignorante, que na verdade ela falou, fazia me sentir burra. Enfim, quem nunca passou por uma situação assim? Quem nunca teve um professor assim? Que te deixava admirado, pasmo e até mesmo assombrado. Como é que pode? Sabe tudo, resolve tudo. Guardadas as devidas proporções, irmãos, era mais ou menos com esse sentimento de profunda admiração e maravilhado diante de Deus pela grandiosidade das revelações que dele recebera, que Paulo se encontrava quando ele escreveu esse texto que nós lemos em Romanos 11. E Paulo, após concluir a primeira parte, que é a carta aos Romanos, é dividida em duas partes. A primeira parte, que é uma extensa carga doutrinária, vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a outra vai do capítulo 12 até o 16. E após concluir essa primeira parte de sua carta, fazendo uma extensa exposição doutrinária a respeito da revelação dos homens, da revelação de Deus aos homens, dos justos juízos de Deus, da exaustiva soberania de Deus e principalmente acerca do extraordinário plano de Deus para salvar um povo para si mesmo, Paulo escreve esse texto, essa doxologia. Em algumas Bíblias pode ser que tenha no negrito, antes do versículo 33, a palavra doxologia. E Paulo escreve essa doxologia. Doxologia é uma palavra que é originada de outras duas palavras gregas. Logia, que vem de logos, que significa palavra. E doxa, que significa glória. Juntando os dois termos, palavra de glória. Que refere-se nada mais, nada menos do que uma expressão de profundo louvor e exaltação, tributando a esse Deus tão grande ao qual Paulo se encontrava e estava tão admirado, pasmo, e por que não dizer assombrado, Paulo tributava a ele toda a glória somente a Deus, só lhe deu glória. Assim,
após a exposição dessa parte doutrinária aos romanos, que, como eu disse, que envolve um grandioso e perfeito e complexo plano de salvação de Deus para todos os homens. Por que complexo? Porque envolve até a queda de Israel, para que essa graça chegasse aos gentios, justificação por meio da fé e tantas outras particularidades. E Paulo não poderia ter terminado essa exposição de uma forma mais apropriada do que ele terminou, em adoração, prostrado, rendendo toda a glória a esse Deus tão grande, tão lindo, e que merecia toda a glória para sempre. Amém. Assim, gostaria de destacar nesse texto, irmãos, que nós lemos, 3 verdades com 9 elementos. Cada verdade vão ser inclusos de 3 elementos, que devem nos levar a declararmos verdadeiramente: só lhe deu glória, somente a Deus a glória, atribuir somente a glória a Deus, e não declarar somente em nossos lábios, mas de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E dessa forma, construímos uma vida centrada unicamente em Deus e na sua glória. A primeira verdade que eu gostaria de colocar se encontra no versículo 33. Os irmãos podem deixar aberto aí em Romanos 11, no versículo 33. E se baseia na premissa de que o conhecimento que temos de Deus é o conhecimento que Ele mesmo quis revelar a nós. Ou seja, se conhecemos Deus, é porque somos detentores de um conhecimento que Ele mesmo resolveu revelar a nós. Assim, a primeira verdade que eu gostaria de destacar desse texto é que por termos um conhecimento de Deus que é analógico, limitado, porém verdadeiro, podemos tributar e devemos tributar a Deus toda a glória. Por termos um conhecimento analógico, limitado e verdadeiro, devemos tributar a Deus toda a glória. Essas três características que eu falei, essas 3 características, se referem aos pilares da teontologia, que é uma disciplina que se propõe a estudar o ser de Deus. Será possível, você pode me perguntar, será possível estudar o ser de Deus? Essa pergunta tem 2 respostas, não e sim. Não de forma exaustiva. Não é possível entender a Deus de forma exaustiva, esgotar a Deus. Mas sim, podemos sim estudar o ser de Deus, porque os atributos de Deus são conhecidos, pois Ele se revela a nós através da sua palavra. Mesmo sendo essa revelação de Deus, que Ele mesmo nos mostra através da sua palavra, sendo uma revelação analógica, limitada, porém, ela é uma revelação verdadeira. Quando dizemos que o conhecimento que nós temos de Deus é analógico, eu não estou me referindo aos tipos de sinal, que uma vez eu falei analógico, de digital, analógico, não. Esse termo faz referência à analogia. Portanto, o conhecimento que nós temos de Deus é nos dado por analogia, ou seja, Deus se utiliza de uma linguagem adaptada para se revelar a nós, simplificada a nossa realidade. Muitas vezes ele se expressa utilizando símbolos, palavras, uma linguagem de acomodação, porque o finito, nós não podemos abarcar a infinitude de Deus. Então, Deus utiliza uma linguagem simplificada para se revelar a nós. E é por isso que algumas partes da revelação não podem ser 100% compreendidas pela lógica humana. E aqui nós já entramos no segundo elemento, que é por conta desse fato que nós conhecemos a Deus de forma limitada. O homem não pode conhecer a Deus de forma exaustiva, de modo pleno, pois precisaríamos ser igual a Ele. Somente Deus se conhece de forma plena. Vejamos aqui o versículo 33, a parte A. Paulo assim diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Há uma divergênciazinha de interpretação a respeito desse texto na teologia,
E reside no fato de que se Paulo estaria falando de 3 elementos, riqueza, sabedoria e conhecimento, que esses 3 elementos são profundos, ou se ele está falando de 2 elementos, que é a sabedoria e o conhecimento. Nesse caso, poderíamos entender que ele trata tanto a sabedoria de Deus, como o conhecimento de Deus, como profundos e ricos, relacionando essa riqueza tanto à sabedoria quanto ao conhecimento de Deus. Porém, eu creio que não seja conveniente a nós nos determos neste momento a essa questão exegética, pois seja o que quer que Paulo estava querendo dizer, falar com esse texto aqui, ele estava querendo mostrar que este ser, Deus, é extraordinário, singular e poderoso. Paulo coloca que a sabedoria e o conhecimento de Deus são profundos, muito profundos. Tem algumas traduções da Bíblia que fala assim, ó abismo, fala ao invés de profundidade, fala ó abismo de riquezas, né? E um abismo que não vemos o fundo. E de fato, biblicamente falando, não é incorreto falar que a sabedoria e o conhecimento de Deus é sim uma riqueza, é abundante, não é errado falar. Portanto, Paulo vê Deus e escreve esse texto se referindo a Deus como um ser inigualável e bem maior que Paulo, mesmo Paulo possuindo toda a sua cultura e toda a sua eloquência. Continuando o versículo 33, a parte B, diz assim, ó, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. As palavras insondáveis e inescrutáveis são sinônimos e elas podem ser definidas como 2 definições. A primeira, que não se pode examinar, ou seja, não há ferramentas, não há instrumentos que me possibilite examinar os caminhos e os juízos de Deus. São inalcançáveis, não se pode analisar, não há instrumentos, não há ferramentas. A segunda definição dessa palavra, insondáveis e inescrutáveis, nós podemos falar que não se pode explicar, é incompreensível. O nosso Deus é um Deus inexplicável, incompreensível de forma plena e misterioso. É isso que o profeta Isaías diz em Isaías 45:15, quando ele coloca, verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel. Meus amados, devemos estar certos que os pensamentos de Deus estão sempre acima dos nossos pensamentos, que os caminhos e os juízos de Deus estarão sempre a muitos passos na frente do que qualquer ser humano possa entender, pois o nosso conhecimento de Deus, ele é analógico, limitado, porém, ele é verdadeiro. Quando nós vamos estudar cristologia, nos deparamos com uma doutrina chamada a união hipostática de Cristo. Quando define-se essa doutrina, chegamos a uma fórmula matemática que deixa qualquer professor maluco, pois chegamos a uma conta que não fecha nessa doutrina da união hipostática de Cristo. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que Cristo, em seu ministério terreno, era 100% Deus, porém, ele era 100% homem também. 100% Deus e 100% homem. Como que um inteiro mais um inteiro pode resultar em uma pessoa? Não fecha essa conta. Aí você pode perguntar, Osley, professor de matemática, me explica isso, como esse 1 mais 1 chega igual a 1? Eu não entendo. Eu digo para vocês, eu não sei, mas é verdade, porque o nosso conhecimento de Deus, embora sendo analógico, nós entendemos ele de forma ilimitada, ele é verdadeiro. Jesus Cristo em seu ministério terreno deveria ser 100% Deus e 100% homem. Mesmo, irmãos, que eu não consiga entender de forma plena, ainda assim devemos tributar toda a glória ao nosso Deus. E mesmo assim devemos declarar, só lhe deu glória. Quando nós falamos também da doutrina da Trindade, chegamos a outro cálculo matemático que não fecha. Essa doutrina coloca resumidamente que há três pessoas que compartilham a mesma substância divina,
são coeternas, compartilham do mesmo poder. Contudo, irmãos, essas três pessoas formam um único Deus. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Como assim, Osler? Racionaliza isso para mim. Irmãos, o nosso conhecimento sobre Deus é analógico, limitado, no entanto, é verdadeiro. Portanto, toda a glória deve ser dada a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Só-lhe deu glória. E por último, até considerando um debate que tivemos hoje aqui na escola dominical, e quando entramos na doutrina que trata da soberania de Deus versus a responsabilidade humana, que nós lá no nosso PG gostamos muito de falar sobre essa doutrina aí. Sabemos que Deus é exaustivamente soberano. Tudo ocorre por meio de seus decretos eternos. Agora, o que a Bíblia nos ensina, embora Deus decrete tudo, o que a Bíblia ensina é que o homem tem a sua responsabilidade, sim. A culpa do pecado nunca é de Deus. A culpa do pecado é sempre do homem. Vejamos aqui o que está colocado no capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, que inclusive eu li hoje de manhã, no parágrafo 1, diz assim, desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, desde toda a eternidade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo que acontece. Então Deus, desde toda a eternidade, decretou, ordenou tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado e nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Então, peraí, você está dizendo que Deus é exaustivamente soberano. Ele decretou tudo, porém, Ele não é o autor do pecado, a culpa do pecado é do homem? Sim. Ele é exaustivamente soberano, mas a culpa do pecado é sempre do homem, sempre é dele. Não é violentada a vontade da criatura, nem tirada a liberdade dele para pecar. A culpa é sempre dele, a culpa nunca é de Deus. Osler, pelo amor de Deus, explique isso para mim. Irmãos, eu não sei, porque o finito não pode abarcar o finito. Porque o nosso conhecimento a respeito de Deus, embora sendo analógico, sendo limitado, ele é verdadeiro. E por isso, irmãos, nós devemos reconhecê-lo como um Deus rico em sabedoria, que possui um profundo conhecimento, que não se pode sondar os seus juízos, que não há ferramentas que possamos fazer, examinar os seus juízos, nem explicar os seus caminhos. E a minha atitude, irmão, e a sua atitude, quanto a tudo isso, deve ser de uma só, de se render diante desse Deus e declarar: somente tu, ó Deus misterioso, merece toda a glória seja atribuída somente a ti. Só lhe deu glória. Nos versículos 34 e 35 seguintes aí do capítulo 11, podemos ver os próximos três elementos que formam a segunda verdade, pela qual deve nos levar a afirmar: só lhe deu glória, toda a glória somente a Deus. Essa segunda verdade está relacionado ao caráter do ser de Deus, os atributos pertencentes somente a Ele. Sendo assim, nos versículos 34 e 35, podemos ver a segunda verdade, que é: Deus é onisciente, Deus é imutável e age de forma autodeterminada pela sua vontade. Deus é onisciente, Deus é imutável e age de forma autodeterminada pela sua própria vontade. E por isso devemos tributar a Ele toda a glória. No versículo 34, a parte 1, está escrito: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Com essas perguntas retóricas, e pegando um gancho com as declarações de Paulo no versículo 33, nós podemos afirmar que o nosso Deus é onisciente. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Irmãos, a onisciência é um atributo que pertence somente a Deus. E é um atributo no qual nós entendemos que Deus conhece todas as coisas. Quer sejam coisas reais
ou até as possibilidades. Deus conhece tudo, as coisas que existem e até as possibilidades, de forma completa e exaustiva, em um só ato cognitivo da sua natureza, do seu ser. Então, a onisciência do Deus é que Deus conhece todas as coisas de forma exaustiva. Deus detém toda a ciência e por isso devemos glorificá-los. Uma vez o pastor Danilo falou isso aqui. Existe uma teologia chamada teísmo aberto. E o que essa teologia prega? Ela nega exatamente a onisciência de Deus. Ela afirma que Deus fez todas as coisas, mas Deus não conhece as coisas que ainda não aconteceram. As coisas que ainda não aconteceram, Deus não conhece. É isso que é pregado por esse teísmo aberto. Sendo assim, nessa teologia, Deus criou tudo sem um propósito específico. Ele criou a humanidade e essa humanidade que escreve o futuro. Coloca Deus como um mero espectador que, de acordo com o que vai aprendendo pela história escrita pela humanidade, ele age de certa forma ou de outra. Contudo, irmãos, esse entendimento é uma falácia. No entendimento bíblico correto sobre o ser de Deus, Deus é exaustivamente soberano e onisciente. E com essa afirmação, já fazemos um link com o segundo elemento dessa segunda verdade. Deus é imutável. A imutabilidade de Deus significa que Ele não muda. Ele é sempre o mesmo em seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Aquilo que Deus faz hoje, meus irmãos, é o que Ele sempre quis em toda a eternidade. E Ele sempre quererá. Ele é um ser perfeito. Ele é imutável em seus propósitos. Não é como nós que mudamos toda hora. E Ele mesmo afirma essa característica a respeito do seu ser em Malaquias 3,6, onde assim está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Portanto, Deus não muda, irmãos, conforme o caminho, conforme o destino que é escrito pela humanidade. E Paulo pergunta nesse sentido: quem conheceu a mente do Senhor? Portanto, irmãos, ninguém conhece a mente de Deus. E o que está na mente de Deus não é o destino que a humanidade escreveu, não é o destino que a humanidade construiu e Deus teve conhecimento disso. O que está na mente do Senhor está e é assim, porque Ele quis assim por toda a eternidade. Deus é um Deus onisciente e Deus é um Deus imutável. E a segunda pergunta é: ou quem foi o seu conselheiro? Essa pergunta, embora seja retórica, todos nós sabemos a resposta, né? Quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Deus não pega conselho com ninguém, como nós fazemos, para agir de uma certa forma ou de outra, após um conselho, assim como nós que agimos de um jeito, e depois que nós recebemos um conselho, agimos de outra forma. E pegando um gancho com essa colocação, eu trago o terceiro elemento dessa segunda verdade. Deus não precisa de conselho ou de qualquer conhecimento prévio, tendo em vista que todos esses elementos estão relacionados entre si. Deus não necessita de conselho ou qualquer conhecimento prévio externo a Ele para agir. E aqui nós entramos nesse terceiro elemento da segunda verdade. Deus é um ser autodeterminado pela sua vontade. Então a segunda verdade é: Deus é onisciente, Deus é imutável e Deus é um ser autodeterminado pela sua própria vontade. Vamos ler novamente o versículo 34 e 35. Diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Paulo, com mais essa pergunta: quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Que, embora seja uma pergunta retórica, todos nós sabemos a resposta dela. Quem primeiro deu a Deus para que lhe venha ser restituído? Ninguém. Nos traz essa verdade que Deus é um ser
autodeterminado. E quando eu coloco autodeterminado, eu quero dizer que Deus não precisa de estímulos para agir de acordo com a vontade de quem o estimulou. Deus não precisa ser provocado, Deus não precisa ser motivado por nada externo a Ele, para que Ele possa agir de uma forma ou de outra. Quem deu a Deus para que Ele possa ser recompensado? As atitudes de Deus, meus irmãos, são determinadas única e exclusivamente por sua própria vontade. E é nisso que se evidencia a autodeterminação de Deus. Se nós analisarmos o contexto anterior, contido no capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 6, que Paulo justifica ali a queda de Israel, e muitos perguntaram, acaso a promessa de Deus falhou com a promessa de Israel? E Paulo vem explicar, a partir do versículo 7, que não, que o que torna uma pessoa integrante do povo de Deus, não é por essa pessoa ser descendente sanguíneo de Abraão. E ele vai desenvolvendo essa ideia por todo o capítulo, falando que embora Isaac e Ismael tenham tido a mesma filiação, Jacó e Esaú também tivessem tido a mesma filiação, mas apenas um deles foi considerado integrante do povo eleito de Deus. E Paulo vai desenvolvendo esse argumento, essa história, durante todo o capítulo, até chegar na seguinte conclusão: que são os decretos eternos de Deus que tornam alguém filho da promessa ou não. Portanto, meus irmãos, nós servimos a um Deus que age e elege o seu povo de forma autodeterminada. E essa verdade deve sim nos declarar de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que toda a glória deve ser tributada somente a esse Deus, que é onisciente, que é imutável e que é autodeterminado somente pela sua vontade. Só lhe deu glória. E aqui nós entramos na terceira verdade. Depois de nós entendermos que o nosso conhecimento a respeito de Deus é analógico, é limitado, porém é verdadeiro, e por isso devemos tributar a Deus toda a glória. Depois de nós entendermos que nós entendemos nesse texto que o ser de Deus, que Deus em seu ser é onisciente, Deus é imutável e Deus é um ser autodeterminado, devemos também jubilosos declararmos: só lhe deu glória. Nós vemos que no versículo 36, Paulo coloca Deus como a origem de tudo, o meio possibilitador de toda a existência e o dono de toda a existência. Vamos ler o versículo 36. Diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então está escrito: porque dele são todas as coisas. Essa afirmação, irmãos, deve nos levar a inferir que Paulo reconhece que Deus é a origem e a fonte de tudo que existe. Porque dele, de Deus, são todas as coisas. A teologia reformada entende que Deus, e esse é um entendimento muito sadio que nós devemos ter, que Deus, antes de trazer toda a criação à existência, ele habitava só, embora subsistia nesse tempo, entre aspas, só um Deus, mas embora nesse tempo, se nós podemos chamar de tempo eterno, nesse período de toda a eternidade, ele habitava, já subsistia nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes de toda a criação, Deus existia, habitava só, no entanto ele era completo, Deus ele era suficiente e totalmente satisfeito em si mesmo. Deus não necessitava de nada, ele não criou o homem porque ele viu que estava só e por isso eu vou criar toda a criação porque eu estava infeliz, não. Deus era completo, suficiente, totalmente satisfeito em si mesmo. Por sua própria vontade, por sua própria autodeterminação, Deus criou tudo, sem coação,
nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Deus não tinha necessidade alguma de criar. Ele trouxe tudo à existência somente motivado pelo beneplácito da sua vontade. E isso, irmãos, Deus é a origem de tudo e Ele criou tudo para que sua glória fosse manifesta em toda a criação. Portanto, Deus é a fonte de toda a existência. E esse é mais um motivo pelo qual nós devemos declarar a glória somente a Deus. Soli Deo glória. E Paulo continua, porque dele e por meio dele são todas as coisas. Por meio dele. Paulo coloca Deus aqui também como um meio possibilitador de toda a existência. Então Deus é a origem de toda a existência e Ele é um meio que possibilita toda a existência. É interessante destacar isso aqui, porque embora há quem pense de forma diferente, é impossível, meus irmãos, que alguém viva a parte de Deus. É impossível. Assim, todo homem possui um relacionamento com Deus. Todo homem. Ou é uma relação de uma comunhão restaurada em Cristo, ou é uma comunhão, um relacionamento apóstata, de rebelião contra Deus. Mas não há quem viva a parte de Deus. Ou é um relacionamento de comunhão restaurado em Cristo, ou é um relacionamento de rebelião. Ou você está do lado de Deus e é filho dele, ou você está em guerra contra Deus. E sobre essa verdade, é impossível viver a parte de Deus. Eu acho muito lindo, eu gostaria de ler alguns versículos aqui do Salmo 139, na qual o salmista coloca, ele tem esse senso também, e o salmista coloca: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Outro texto também, que coloca que é impossível fugir da presença de Deus, e que Ele é um meio que possibilita toda a existência, eu acho muito interessante também, para não falar lindo de novo, que eu já falei 2 vezes, né? É um texto que está escrito em Atos 17, 28, que diz assim, Paulo lá em Atenas, no seu discurso aos pagãos, ele fala assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, irmãos, é impossível fugirmos da presença desse Deus onipotente e tão glorioso. Deus é a origem de toda a criação, de tudo que existe, de toda a existência, e Deus é o meio possibilitador de toda essa existência. Além disso, podemos dizer também que Ele é um meio que possibilita toda a existência por causa da sua providência. O termo providência é utilizado no ensino bíblico para falar que Deus é o soberano governador de toda a criação. E se de alguma forma as necessidades da sua criação, do homem, ou não só do homem, mas de toda a criação, são supridas, é por conta unicamente da providência de Deus. Veja bem, você já pensou quem mantém a energia do seu corpo para que você possa continuar todos os dias, a cada momento, todos os dias não, todos os segundos com o seu batimento cardíaco? Você já pensou quem produz essa energia e quem sustenta essa energia? Já pensou que se essa fonte de energia, como um teclado desse, fosse desligado, você não mais teria essa energia e não mais estaria nessa existência? Você já pensou em quem fez o oxigênio, esse gás tão necessário para que a vida de toda a criação possa permanecer? Você já pensou em como as plantas crescem? Aí o que estuda biologia vai falar, mas é por causa do meristema primário, meristema secundário, sim. Mas quem criou este tecido e quem programou ele para fazer a planta crescer para cima, crescer para os lados?
Você já pensou quem dá esse crescimento, não só para as plantas, mas também para uma criança? E como os frutos aparecem nas árvores e etc. Quem sustenta tudo isso? Irmãos, é impossível nós não vermos a mão de Deus sustentando e possibilitando a existência de toda a criação. E todo esse controle realizado com Deus é de acordo unicamente com a sua vontade e com seus decretos eternos e para a sua glória. Ele é a origem de tudo, possibilita a existência de tudo, tudo isso para a sua glória. Porque dele e por meio dele são todas as coisas. Só lhe deu glória. E ele continua, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aqui chegamos no último elemento desse terceiro ponto, e é o ponto mais tenso do só lhe deu glória. Esse último ponto de que para ele são todas as coisas, para Deus são todas as coisas. E eu digo que é o ponto mais tenso, é que é para o homem crer nessa ideia de que Deus é o dono de tudo. E aceitar que o fim de todas as coisas está unicamente em Deus. O fim de tudo está em Deus. E Deus é dono de tudo que existe. É meio difícil escutar isso, porque isso mexe com o nosso orgulho. Que o orgulho é o pai de todos os pecados. Nós vivemos em um mundo que não suporta essa ideia. Como assim, Osley? Você está dizendo que eu não sou o dono do ouro que eu estou guardando lá debaixo do meu colchão, ou do cofre lá no banco e etc. Quando eu falei do ouro que eu estou guardando, algumas pessoas riram aqui, viu? Já se entregaram aqui, eu sei quem foi. Eu não sou dono do ouro que eu estou guardando. Eu não sou dono da minha vida. Como assim que você está falando que eu não sou dono da minha vida? Você está dizendo que eu não tenho liberdade para arbitrar querendo Deus? A resposta de tudo isso é não. Você não é dono de nada. Você já pensou que a quantidade de ouro que existe no mundo é a mesma desde que Deus fez o mundo até os dias de hoje? Que só vai mudando de mão. Você está com aquilo ali, no seu caixão já mudou de mão, já passou para outro. Nós somos, irmãos, apenas mordomos de Deus. Isso é difícil escutar, mas é uma verdade que deve nos intrigar todos os dias. Já pensou que não importa o quanto recurso você tenha, ou se você tem um plano de saúde topíssimo, que qualquer gripe que você tenha, um jato te leve lá para o Sírio-Libanês e etc., ou quanto dinheiro você tenha para fazer tratamento em qualquer lugar do mundo, nada isso vai resolver o seu problema com a morte? Já pensou a respeito disso? Sabe por quê? Porque ele é a origem de tudo. Por meio dele, ele é o meio que possibilita toda essa criação e toda a existência. E para ele é o dono de todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos totalmente nas mãos desse Deus. Nós somos apenas mordomos das graças que ele coloca em nossas mãos. E ele coloca nas nossas mãos para glorificar a ele. E esse problema de não aceitar que Deus é o dono de todas as coisas, não é um problema somente da nossa sociedade moderna, não é. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Gênesis, nos capítulos 1, 2 e 3, o que nos conta? Gênesis 1, Deus cria os céus e a terra, cria o cosmos. E ele vai criando dia após dia. Cria uma coisa e viu que tudo era bom. Cria o sol e as estrelas e viu que tudo estava bom. Cria as plantas, a vegetação e viu que tudo estava bom. Por último, quando ele viu que tudo estava muito bom, ele criou o homem. E depois de ele criar o homem, ele falou assim, tem ainda alguma coisa faltando. Porque esse homem aí está muito sozinho, ele está meio triste, etc. E criou a mulher lá para tornar a vida dele mais fácil, mais linda, mais alegre. Glória a Deus por isso. E Deus fala ao homem, deixou naquele jardim totalmente produtivo, deixou ele para cultivar,
e deu uma única ordenança para ele, que está escrito no capítulo 2, no versículo 16 e 17, diz assim, ó: o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Parece fácil, né, irmãos? Deus dá um jardim lindo para a gente, totalmente produtivo. Deus faz a gente perfeito, faz tudo perfeito, só fala assim, ó: poderás comer de todas as árvores do jardim, mas somente de uma da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comas, porque eu estou dizendo, eu que criei tudo, eu que sou o meio que possibilito toda essa criação, te digo que certamente se você comer dessa árvore, você morrerás. E lá no capítulo 3, a gente vê que uma serpente falando com a mulher, diz assim, ó, 3 versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, é certo, porque Deus sabe, Deus disse isso para você, porque Ele sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Orgulho é o sentimento oposto a só lhe deu glória. O homem quer a todo momento ser igual a Deus, quer roubar a glória que pertence somente a Deus. E foi isso que derrubou o homem no jardim do Éden. Orgulho. Quando você passa 8 capítulos para frente, chegamos em Gênesis 11, no episódio da Torre de Babel, e vemos ali um grupo de pessoas que quer construir uma torre para chegar até o céu. Para que ele quer construir essa torre, aquele povo, para chegar até o céu? Será que é para cultuar a Deus? Para glorificar a Deus? Olha o que a palavra diz, Gênesis 11 no capítulo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e nos tornemos célebre o nosso nome. Ou que o nosso nome seja afamado por toda a terra, que o nosso nome seja glorioso. O homem, irmão, sempre teve um problema com esse tal de orgulho. O homem sempre tem dificuldade de atribuir a Deus toda a glória. E por aí vai. A Bíblia é cheia de histórias de homens que caem pelo orgulho. Homens que não querem glorificar a Deus como devem, mas a todo momento quer tomar a glória que pertence somente a Deus. Mas deve-se ter em mente, irmãos, que para glorificarmos a Ele, e por toda a eternidade, não só aqui, para glorificarmos a Ele, não só aqui, mas por toda a eternidade, é que fomos criados. E Paulo entende isso, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sabendo disso, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E por fim, irmãos, devemos ter em mente que Ele é a fonte, que Ele é o meio possibilitador e o dono de um plano de resgate elaborado desde toda a eternidade. Resgatar aquele homem que pecou contra Ele, resgatar aquele homem que estava em rebelião contra Deus, resgatar aquele homem orgulhoso que cada oportunidade que ele tiver, ele vai querer roubar a glória de Deus e viver para si mesmo. E esse plano de resgate, nós podemos ter acesso a ele, e ele está disponível somente na Escritura. Sola Escritura. Somente a Escritura nos traz a verdade a respeito desse plano da salvação. E esse plano consiste em uma salvação que esse Deus, que é a fonte, que é o meio possibilitador e é o dono de tudo, concede a todos nós única e somente pela sua graça. Sola gratia. E nos apropriamos dessa graça, irmãos, não é com um contrato que nós fazemos com Deus, não é. Assinamos um contrato, eu paguei uma coisa e Ele vai me restituir com essa graça da vida eterna, não. Mas nos apropriamos dessa salvação, dessa graça de Deus, dada por sua autodeterminação, apenas pelo beneplácito da sua vontade, unicamente pela fé, sola fide. E essa fé deve ser canalizada e deve ser somente em Cristo, em Jesus Cristo, que é o único mediador entre o homem e Deus, solos Christus.
E tudo isso, irmãos, acontece e ocorre unicamente para que o nome do nosso Deus seja glorificado pelos séculos dos séculos. Amém. Sole deu glória. A esse Deus que se revela a nós de forma analógica, limitada, mas verdadeira, seja a glória para sempre. Amém. A esse Deus que em seu ser é onisciente, imutável e age de forma autodeterminada somente pela sua vontade, a glória seja a Ele para sempre. Amém. A esse Deus que em seu ser é a fonte de toda existência, um meio possibilitador de toda existência e o dono de todas as coisas, seja dada também a glória somente a Ele para todos sempre. Amém. Sole deu glória. Eu vos convido a nós curvarmos a nossa cabeça mais uma vez e termos mais um momento de oração com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos edifica, Senhor, que nos consola e que nos exorta a cada dia através do Teu Espírito Santo. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração, para que possamos, Senhor, a cada dia morrer para o nosso eu, Senhor, e Te adorar em espírito e em verdade, e tributar, Senhor, toda a glória somente a Ti. Que o Senhor trabalhe o nosso coração, para que ele não seja um coração orgulhoso, Senhor, mas para que seja um coração que busque a todo momento Te glorificar, onde quer que nós estejamos. Muito obrigado pela Tua revelação, Senhor, que embora o Senhor nos deixou e nós temos acesso a essa revelação, a esse tão grande plano, Senhor, de salvação, mesmo que seja de forma analógica, de forma limitada, Senhor, mas nós temos convicção que ela é verdadeira, e essa revelação é que nos conduz a uma vida eterna contigo, Senhor. O Senhor que é um Deus onisciente, o Senhor que é um Deus imutável, o Senhor que é um Deus autodeterminado, o Senhor que é um Deus que é a fonte, Senhor, de toda existência, é o meio que possibilita toda existência, não há como fugir de Ti, e é o dono de toda a existência, Senhor. Que toda a glória seja tributada a Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.